Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras. Se você está aqui, provavelmente você já assistiu a primeira parte desse vídeo, que foi a apresentação sobre A Morte em Veneza, de Thomas Mann. Bem pessoal, esse livro, como eu disse no primeiro vídeo, ele é arrebatador, encantador, muito bonito e ele tem uma mensagem filosófica muito profunda. Gostei demais dessa experiência de leitura. Então vamos falar aqui algumas coisinhas, né? Vou retomar um pouquinho do que nós falamos no primeiro vídeo e acrescentar algumas informações. Então Gustav Arrenbach, ele já tinha visitado Veneza uma vez, resolveu ir pela segunda vez para encontrar essa inspiração após esse sonho bastante dionisíaco que ele teve com uma coisa para um paraíso, uma natureza exuberante. E ele chega lá então pela estação, pelo barco, minto, quem chegou pela estação de trem fui eu mesma, como eu falei lá no vídeo da apresentação. E ele chega lá de barco e já tem aquele impacto daquela cidade tão inverossímil, porque Veneza é assim mesmo, né? Veneza, como disse também no primeiro vídeo, ela pra mim é uma personagem dessa história, com toda a sua estrutura histórica, essa coisa que remete ao prazer, que remete ao exótico, que remete ao romance. Ela surge como uma personagem e também a sua estrutura labiríntica representa aí também os labirintos da mente, porque nós vamos passar toda uma viagem dentro da mente de Gustave e observando a sua transformação após o encontro que ele tem com uma família aristocrática no hotel em que ele está hospedado, e ele vê o menino Tadzio. E, bom, como eu disse no primeiro vídeo, num primeiro momento eu tive uma impressão de que seria ali um pré-Lolita, mas esse livro oferece muito mais que isso. E se eu já tivesse lido talvez o Diálogo de Platão antes, eu não teria ficado com tanto medo ao longo da história inteira, que em algum momento o Gustav ia pular em cima desse menino, ele ia atacar esse menino, ele ia, alguma coisa ele faria. Eu ficava com a respiração suspensa em vários momentos da história, porque eu falava, ai meu Deus, é agora. É agora que ele vai pegar esse menino, porque ele fica tão fascinado, tão obcecado, que ele persegue o Tadzio o tempo todo. Ele persegue Tadzio na praia, ele persegue a família andando nas ruas, ele persegue dentro do hotel, porque ele fica 100% atraído por aquele menino. E aí, por que a atração pelo menino? Como eu disse já, esse livro trabalha muito com as ideias do apolíneo e do dionisíaco. Então, lendo o diálogo do Fedro, qual que é a grande questão aqui? O Fedro, vamos falar resumidamente do que se trata. Fedro é um jovem e ele encontra Sócrates. E ele vai contar para Sócrates que ele acabou de ouvir um discurso de um conhecido dele, que também é um filósofo, e que, segundo esse discurso, que ele achou muito bom, um homem deveria se associar muito mais, seria muito mais vantajoso a um homem associar-se a um homem que não o ama verdadeiramente do que associar-se a um amante. E aí tem toda uma explicação a respeito, dizendo, né, nesse discurso vai ser dito que a paixão ela é incontrolável, que quem ama tem uma questão de o ciúme, que quer impedir que o objeto, a pessoa amada, né, o objeto do seu amor, mantenha qualquer relação com outras pessoas, isso impede o crescimento dessa pessoa, que o amante não gosta que o amado seja melhor que ele. Então, assim, essa coisa do ímpeto emocional é muito forte. Então, nesse discurso, ele vai sustentar que é muito melhor associar-se a alguém que é muito racional, como ele. Então vejam que curioso, porque quando Fedro conta essa história toda para o Sócrates já meio que percebe, pelo menos nessa tradução que eu peguei aqui, é o que se dá a entender, que Sócrates percebe que, na verdade, quem fez o discurso está verdadeiramente apaixonado por Fedro e está tentando usar de astúcia para fazer com que Fedro fique com ele. Então ele é apenas um pouco mais racional do que os amantes em geral, mas ainda assim não deixa de estar levado pela paixão, pelo amor. Então Sócrates vai propor a Fedro duas coisas. Ele vai dizer: eu vou fazer então um mesmo discurso com outras palavras. Ele vai tentar falar da mesma forma, na verdade de outra forma, o mesmo conteúdo, colocar essa racionalidade acima do amor. E quando ele termina, Sócrates vai fazer então um outro discurso, também sobre a mesma temática, porém exaltando o amor como algo divino, porque o amor, lá na época dos gregos, tudo, ele era personificado pelo deus Eros.
E ele, sendo um deus, né, filho de Afrodite, ele tem essa coisa de ser bom. E aí o Platão vai trazer toda uma explicação sobre as formas ideais e como o nosso conhecimento, como a alma conhece uma forma ideal. E por que eu estou explicando tudo isso? Porque isso vai se relacionar diretamente com a morte em Veneza. No diálogo de Fedro, Platão vai colocar na boca de Sócrates essa explicação que a alma, ela já passou como se fosse por um passeio cósmico, por assim dizer, porque Platão acreditava que existiam formas ideais. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo de Platão mesmo. Ele diz que você conhece um cavalo, você pode ver vários cavalos diferentes, mas você sabe dizer o que é um cavalo, porque a sua mente, a sua alma conhece a forma ideal do cavalo. E isso também se relaciona com o mito da caverna, porque, segundo o mito da caverna, os homens estão voltados, acorrentados para o fundo de uma caverna, onde eles veem apenas sombras das formas ideais. Então, as formas ideais não são acessíveis aos sentidos, mas apenas à alma, propriamente dita. Então, tudo, como eu disse, esse exemplo do cavalo, como nós conseguimos reconhecer vários cavalos segundo essa forma ideal de cavalo, significa que o que nós temos de experiência no mundo físico é apenas uma lembrança do que a nossa alma já viu no mundo das formas, certo? Então, de uma forma bem simplificada, essa é a ideia. E tudo isso, mais uma vez falei um monte aqui, a explicação por que nós estamos falando sobre tudo isso. Porque aqui em A Morte em Veneza, a grande mensagem que fica é que quando Gustav vê Tadzio, o que ele vê é a forma da beleza. E por isso ele passa a perseguir incessantemente esse menino, porque ele, como artista, que tinha um perfil até então completamente apolíneo, racional, né, ele tinha aquele trabalho do esforço, ele passa a perseguir essa beleza que é necessária à arte. Então, vejam que esse equilíbrio é bastante necessário e é por isso que ele passa a perseguir o menino. Não porque nós estamos falando aqui de um pré-lolita. Então vejam, se eu conhecesse esse diálogo do Platão, não teria ficado com essa ideia, porque eu já saberia que a ideia por trás é essa da perseguição da própria forma ideal da beleza. Então essa necessidade da gente ver esse equilíbrio, tem aqui um trecho que ele é bem emblemático nesse sentido, que ele diz: a felicidade do escritor reside no pensamento que possa ser convertido inteiramente em sentimento e no sentir capaz de se tornar inteiramente pensar. Então vejam que existe uma necessidade de equilíbrio entre o apolíneo e o dionisíaco, e isso no diálogo de Fedro também vai ficar bastante claro, porque Sócrates, nesse momento em que ele vai exaltar o amor, nesse segundo discurso que ele vai fazer, ele vai colocar que existem dois cavalos que eles têm ali, eles andam juntos e às vezes um pode levar o outro a perder o controle. Normalmente é o dionisíaco, né, que vai levar o outro, o racional, a perder o controle. Mas que compete à alma controlar esses dois cavalos, porque os dois são necessários ao movimento. Então é isso, é o pensamento que pode ser convertido em sentimento, razão, emoção, e o sentimento que pode ser convertido em pensar. Então isso é necessário para o artista. E até então Gustav não tinha isso. E tem também um trecho bem emblemático aqui que explica como que ele via o seu trabalho. Então aqui tratava-se de obras elaboradas em minúscula progressão cotidiana, edificadas à base de centenas de inspirações avulsas até tornarem-se grandes, e que somente chegavam a ser magníficas, perfeitas em todos os seus pormenores, porque o autor, com paciência e tenacidade comparáveis àquelas que levaram tal rei à conquista de sua província natal, aguentara por anos e anos a tensão originada por um e o mesmo trabalho, dedicando exclusivamente à própria elucubração os momentos mais lúcidos e mais dignos. Então vejam, pura razão aqui. Tem um outro trecho também que fala do Gustavo que eu achei ótimo. Mas que heróis condiriam melhor com a nossa época do que precisamente os débeis? Gustav Achenbach era o bardo de todos aqueles que labutam à beira do colapso, dos sobrecarregados, dos triturados, dos que se mantêm de pé à custa de um esforço supremo, dos moralistas da proeza, que não obstante o físico franzino e a escassez de recursos, conseguem pelo menos temporariamente criar a impressão de grandeza, graças à força mística da vontade e à aplicação hábil dos meios. Então vejam que ele era o razão total. Ele se sente então impelido a ter um pouco de emoção na sua vida, por isso vai a Veneza e tem todos esses encontros, essa coisa que eu já comentei com vocês. A morte como personagem também eu comentei no primeiro vídeo da apresentação.
Essa figura mórbida vai aparecer em diversos momentos. A própria figura da gôndola é tratada dessa forma, porque ele chega logo de cara, e aqui temos uma observação interessante. Porque ele chega e ele tem que pegar uma gôndola até o seu hotel. E ele já vai dizer que aquele preto da gôndola, vou colocar uma foto aqui que eu tirei de uma gôndola, só se compara ao preto de um caixão. Então ele entra nessa gôndola e ele vai. E aí começa uma cena bem estranha, porque o gondoleiro, ele meio que não quer levar o Gustavo pelo caminho que o Gustavo quer. E aí já começa uma discussão meio estranha. E ele fala, não, mas eu quero ir por aqui. Ele, não, nós vamos por ali, porque você não pode pegar o vaporeto, que você tá com a mala, você vai comigo, né? É uma coisa meio assim, você vai comigo. E aí Gustavo fala, não, então eu não vou pagar. E ele diz, você pagará. E fica assim, fica por isso mesmo. E ele conduz o Gustav até o ponto que lhe interessa e depois ele some e ele vai embora sem pagar. Então essa coisa do pegar um barco sem pagar, o barqueiro dizendo você vai pagar e depois ele dizendo que não pagou, é uma coisa bem estranha, porque nos remete diretamente à figura do barqueiro lá no Caronte, né? O Caronte lá no rio que faz essa transposição da alma lá pro Hades. Então vejam, é um barqueiro, você tem lá a moeda do barqueiro, essa coisa da mitologia, acaba aparecendo aqui nessa figura da gôndola, que é logo de cara comparada com um caixão. Essa outra figura mórbida vai aparecer com essa epidemia de cólera que está acontecendo na cidade. E as pessoas, as autoridades começam a negar, não está acontecendo nada. Eles parecem que estão desinfetando os canais, sabe? Uma coisa assim um pouco diferente. E aí, fazendo essa coisa, o pessoal vai começando a ficar desconfiado, inclusive o próprio Gustavo, mas todo mundo nega. Então vejam, né, a gente pega aqui um livro para fugir da realidade, aqui, né, para ver coisas diferentes, mas vejam aí, a realidade vem e bate a nossa porta. O número de casos de contágio ou de óbitos elevava-se a 20, 40, 100 ou mais, e logo depois, qualquer existência da epidemia, quando não negada categoricamente, era reduzida a alguns casos isolados, importados de fora. De permeio havia dúvidas, advertências, protestos contra o jogo perigoso das autoridades italianas. Era impossível chegar a conclusões claras. Então essa epidemia que vai surgir aqui em Veneza vai ficar essa coisa meio estranha, e o Gustavo vai começar a suspeitar de que algo está errado. Sobre ainda a cidade como personagem, vejam como a figura e o formato e o jeito dessa cidade é importante, a gente percebe através desse trecho aqui. Sim, essa era Veneza, insinuante e suspeita beldade, mistura de contos de fadas e de armadilha para caçar forasteiros. Essa cidade em cuja atmosfera pútrida outrora vicejavam luxuriantemente as artes e que inspirava aos músicos melodias embaladoras, lascivas, entorpecentes. Então eu leio esses trechos para exemplificar algumas coisas que eu tenho comentado e também aqui nesse caso especial para mostrar para vocês essa arte do Thomas Mann na confecção do texto, porque isso é muito bonito, não é? A gente fica embalado por esse tipo de texto, de construção de frase, é uma coisa encantadora, não é mesmo? Bem, eu fiquei apaixonada e é isso que temos aqui em A Morte em Veneza. Então, voltando à figura do menino, ele está buscando, então, essa beleza, e isso vai ficar muito claro também aqui nesse trecho que ele vai dizer o seguinte: esse fanatismo infantil dirigido contra um quadro de vida absolutamente inofensiva estabelecia relações entre a divindade indiferente e a esfera humana, fazendo com que uma preciosa obra plástica da natureza, que antes só servira para deleitar os olhos, chegasse a ser digna de um compadecimento mais profundo. E assim, a figura do adolescente, já por si imponente pela beleza, recebia um relevo que permitia levá-lo a sério muito além da sua idade. Então, por isso, porque ele está vendo essa forma ideal da beleza nesse menino. Então, ele vê o menino na praia, e as imagens são muito bem descritas pelo Thomas Mann. O cabelo grudado no rosto, o suor, as brincadeiras com os outros meninos, a forma com que o sol bate no mar, com que o sol bate na areia, com que esse menino se mexe, ele vê a pura perfeição. E tanto ele vê esse menino que ele se inspira e ele chega até mesmo a escrever de uma forma mais inspirada, porque afinal de contas foi isso que ele foi buscar lá em Veneza, né? E ele fica tão, assim, ele fica tão impressionado com esse menino e com essa forma ideal da beleza ali colocada no mundo real, no mundo dos sentidos, que ele também passa a buscar a beleza em si. E aí vejam a grande ironia da obra, que ele, num dado momento, ele fica tão obcecado com isso, que ele mesmo busca o próprio rejuvenescimento.
e ele começa a frequentar com muito afinco a barbearia do hotel, até que num dado momento lá o barbeiro pergunta: ah, mas o senhor não acha bom pintar o seu cabelo? E aí ele pinta o cabelo e faz uma maquiagem e sai com lábios carmim igualzinho aquele senhor que ele viu no barco lá antes e achou um absurdo e que ele teve nojo. Então vejam que ele se torna esse homem buscando a beleza e a juventude. Então não basta buscar a beleza no texto, não basta buscar a beleza ali de contemplação do menino, que é uma relação platônica, aliás, porque, como eu disse, eu fiquei morrendo de medo que ele ia atacar esse menino em algum momento, mas não, porque a mensagem aqui é a mensagem filosófica, então eles têm uma relação platônica, eles não chegam nem a se conversar, é só uma coisa de, no máximo, uma troca de olhares, assim, é uma coisa contemplativa, realmente. Mas essa contemplação não basta, ele precisa da beleza nele, e aí ele tenta fazer esse rejuvenescimento, e é uma cena assim chocante, porque a gente sabe o quanto ele achou horrível aquele homem lá no início, e de repente é ele. Então vejam que transformação que é causada por esse encontro com a forma da beleza. Então essa é a mensagem que eu disse lá no primeiro vídeo, né? Essa possibilidade de alguém que já se considera pronto, completo, formado, né, adulto, já 50 anos, autor de se transformar completamente graças a esse contato com o belo. E assim é que o cavalo dionisíaco faz perder completamente o controle da alma e ele se perde nessa coisa da beleza e da luxúria e o cavalo da razão fica lá para trás. Então tem essa questão que vai aparecer aqui. E agora, para completar, por que o título, então, A Morte em Veneza? Apesar dessa figura mórbida aparecer ao longo da história, que morte em Veneza vai ser essa? Né? A morte em Veneza não vai ser ali só das pessoas da epidemia, dessa coisa que está sendo disfarçada. O livro vai acabar com a morte do nosso protagonista. Ele estará numa praia, o menino Tádio estará num banco de areia e ele já vai estar nessa situação aí, que ele já vai estar maquiado, cabelo pintado e tudo mais, ele vai estar nessa praia. O menino vai aparecer, né, espetacular naquela roupa que ele usa para ir para a praia, ele vai até um banco de areia e ele vai contemplar esse menino no banco de areia apontando. E nesse momento ele vai sentir uma coisa, e provavelmente ele vai ser vítima dessa epidemia, porque ele comprou, era tanto calor assim, ele comprou uns morangos que já pareciam um pouco estragados, ele come. Então ele provavelmente vítima dessa epidemia e nesse momento ele morre contemplando o menino. Ele ficou tão obcecado por esse menino que mesmo com todas as notícias da epidemia, o cavalo da razão não conseguiu fazer com que ele fosse embora da cidade. Embora essa fosse a recomendação de todos que ele encontrava, né? Ele chega a encontrar alguns estrangeiros, pessoas de fora, dizendo: olha, melhor você ir embora daqui. Mas não adianta, porque o cavalo da razão já não tem mais controle da situação. É o cavalo dionisíaco que está lá tomando conta e ele vai ficar nessa contemplação do menino Tádio até a sua morte ali na praia. E o menino também vai representar um pouco a figura de Hermes, apresentando ali, indicando o caminho, como se fosse o caminho para o outro lado. Então ele foi rumo à sua morte, a Veneza. E aquela figura do barqueiro do Caronte já apareceu lá. Então ele faz essa travessia, lá ele vai ter esse impacto da forma ideal da beleza, vai ter toda essa transformação interna, dessa inspiração. Então vejam que lindo esse texto, que coisa mais bonita que o Thomas Mann traz aqui nessa novela. Então vejam, é um texto curto, eu peguei numa noite, comecei a ler assim, quando eu terminei, eu não conseguia parar de pensar a respeito, tive que pegar em seguida já o Fedro, falei, não, vou começar a ler esse Fedro agora, já era super tarde da noite, não recomendo pegar textos filosóficos para ler tarde da noite, se você for uma pessoa matinal como eu. Mas comecei a ler o Fedro e terminei no outro dia, claro. Mas porque é encantador, é muito bonito o jeito que ele escreve, essa descrição toda da cidade, a descrição da alma, do impacto da beleza na nossa racionalidade, na nossa capacidade de conduzir-nos de forma racional no mundo. Então essas foram algumas análises sobre a Morte em Veneza. Deixem seus comentários se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, que outras mensagens vocês encontraram, eu gostaria muito de saber. Se você ainda não é inscrito no canal, curta, comente, inscreva-se, compartilhe. Vamos conversar aqui sobre Thomas Mann e a Morte em Veneza. Um grande abraço a todos, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.